Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aí nas cartas paulinas, nós vamos para a terceira carta pastoral, a carta a Tito. Então você já pode tomar aí a Bíblia, pegar na carta a Tito para que a gente possa mergulhar nessa carta. Ela é bem curtinha, ela tem 3 capítulos só, então nós vamos hoje mergulhar na carta inteira. Nós vamos ler os 3 capítulos da carta a Tito. Vamos rezar então, pedindo o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós, cheios do Espírito Santo, possamos então mergulhar na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu te convido então, vamos tomar essa carta, a saudação de Paulo, no capítulo 1 da carta a Tito, que começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos por Deus, veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então só essa saudação de Paulo já nos evangeliza, né? Só essa saudação de Paulo já fala ao nosso coração, né? Paulo é maravilhoso, eu gosto sempre de tomar essas saudações que são maravilhosas, e ela já contém aqui uma densidade, né, de fé muito grande. Então é maravilhoso ver. E Paulo já se dirige aqui a Tito como o verdadeiro filho, como seu verdadeiro filho na fé comum. Então, assim como a Timóteo, né, como nós vimos aqui na primeira e segunda carta a Timóteo, como Paulo se dirige a Timóteo como um filho espiritual, também ele se dirige assim a Tito, né, um verdadeiro filho na fé. Então, da mesma forma, essa é então a terceira carta pastoral. Então a gente pensa assim, então Tito, Timóteo eram bispos, e então essas cartas são dirigidas a bispos, né? Então os bispos devem ler. Não, mas nós vemos, tanto que nós vimos isso na primeira e segunda carta a Timóteo, que trazem ensinamentos salutares, ensinamentos muito importantes para nós, né? Que são cartas que nós devemos ler, que nós devemos meditar, que trazem uma profundidade de fé e que fala também ao nosso coração, a nós fiéis, né? Então, depois da saudação, ele vem falar sobre essas instruções, né, que ele vai dando ali em relação aos bispos, em relação aos presbíteros, né, aquela organização ali da igreja nascente, e aqui falando a Tito de uma forma especial. Tito, ele era responsável pela igreja em Creta, né, na ilha de Creta. Então, eu vou te mostrar aqui no finalzinho da Bíblia, a gente tem aí os mapas, né? Eu gosto muito de pegar os mapas, ver onde aconteceu, quais foram os trajetos feitos, né, por São Paulo. Então aqui está a ilha de Creta, ó. Essa ilhazinha aqui é a ilha de Creta. Pouco para cima a gente tem a ilha de Patmos, né? Ao redor aí temos a Cássia, Grécia, Macedônia, Ásia. Então ali naquela ilha de Creta, a igreja nascendo, né? A gente vai vendo, gente, como a igreja foi se espalhando, né, pelo Oriente Antigo. Como a igreja foi alcançando todo esse território. Olha só, aqui nós estamos em Israel, né? E aí, veja só como a palavra de Deus foi alcançando. A palavra de Deus que foi se expandindo até chegar a nós, né? Começando ali por toda a região do Oriente,
e chegando até nós. Bendito seja Deus por essa palavra, né? Que é viva, eficaz, e que a graça de Deus fez com que essa palavra corresse por toda a face da terra. E ainda está correndo e precisa chegar a todos, né? Precisa chegar a todos. Por isso que a missão da igreja, né? O ardor missionário da igreja precisa continuar vivo para que essa missão continue, né? Então ele vem falando, né, dessa realidade toda, ele vem aí dando as instruções, depois no capítulo 2 ele vem dar as instruções relativas aos fiéis, mas eu gostaria de tomar com você a partir do versículo 11 do capítulo 2, nós vamos até o versículo 8 do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Em quem se manifestou a graça de Deus, que é fonte de salvação? Em Jesus Cristo. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos viver tudo isso já aqui na terra, já aqui neste mundo, na feliz expectativa da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, dessa segunda vinda de Cristo, né? Nós já devemos viver hoje, agora, no tempo presente da nossa vida, de uma forma nova, como cidadãos dos céus, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Então Jesus se entregou por nós para quê? A fim de nos resgatar de toda a iniquidade, de nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, e nós precisamos tomar posse, e nós precisamos viver conforme essa graça. E São Paulo diz no versículo 15, eis o que deve ensinar. O que deves ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Capítulo 3, versículo 1, admoesta-os que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para qualquer boa obra, não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda a mansidão para com todos os homens. Então, é isso que nós devemos viver. Nós devemos viver primeiro em submissão, em obediência àqueles que estão sob o nosso governo. Nós temos que ser obedientes, sermos dóceis. Nós não falemos mal uns dos outros, que nós sejamos pacíficos, afáveis e que nós demos prova de toda a mansidão para com todos os homens. Nós precisamos rezar e pedir isso de toda a nossa alma. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque também nós outrora éramos insensatos, diz Paulo. Porque às vezes a gente olha para os outros, né? A gente olha para os homens que talvez ainda não conhecem Jesus, que ainda não caminham na igreja, a gente diz, né? A gente menospreza, a gente diz tantas coisas, mas Paulo vem nos lembrar isso, porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Não é verdade? Então nós não fomos arrancados dessa realidade pelos nossos méritos. E São Paulo deixa isso claro. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens. E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, foi pela misericórdia de Deus que nós fomos salvos. Não foi pelos nossos méritos.
Não foi porque nós éramos bons e porque éramos... Não, foi por misericórdia. Você pode bater no peito e dizer: eu fui salvo pela misericórdia. Eu fui salva pela misericórdia. Então a misericórdia de Deus nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. A igreja nos concedeu o santo batismo e pelo batismo nós fomos regenerados. Nós fomos renovados. A imagem daquele que nos criou. Que maravilha o batismo! Que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para os que abraçaram a fé, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é útil aos homens. Então, São Paulo vem dizer: certa é essa doutrina. E eu quero que você ensine com constância e firmeza essa doutrina, para que os que abraçaram a fé se esforcem por aperfeiçoar na prática do bem. Nós precisamos viver aquilo que é ensinado aqui. E nós precisamos ensinar aquilo que é ensinado aqui, não é? É a nossa missão, é o nosso papel, é a nossa parte, o que nos compete é isso. Para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Já neste mundo, pela nossa esperança, nós somos então chamados à vida eterna. Essa vida que estava no Pai e que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo e nos foi dada no batismo pelo Espírito Santo. Que maravilha, gente! Que maravilha! É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. É isso que nós pegamos hoje dessa carta a Tito e tomamos para a nossa vida. Eu te convido a mergulhar, a meditar, a rezar com essa palavra. Eu te convido a tomar o seu coração e ver o que o Senhor está falando a você. Nós vamos ver aqui instruções, né, aos fiéis no início do capítulo 2. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Então nós precisamos estar enraizados na sã doutrina. Aí vai falando o que os mais velhos devem viver, o que as mulheres, né, as esposas, os maridos, os mais jovens, que todos nós devemos viver conforme a graça de Deus, conforme o amor, conforme a misericórdia, conforme aquilo que o Senhor pede de nós, né? Nós não devemos viver arrastados pelas paixões mundanas, arrastados por aquilo que o mundo sopra nos nossos ouvidos, por aquilo que parece legal, bacana, interessante, mas o que é que gera vida eterna em nós? Nós devemos viver como quem deseja a vida, e vida em abundância. É essa vida que Jesus veio trazer para nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa enviar sobre nós o Espírito Santo, esse Espírito Santo que foi nos dado no dia do batismo, que nós sejamos mergulhados no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é verdadeiramente o santificador das nossas almas, e nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venhas preencher todo o nosso ser, que tu venhas nos conduzir, ó Espírito Santo, que tu venhas nos levar a viver a palavra de Deus, que tu venhas, Espírito Santo, nos levar a viver a vontade de Deus, a viver na graça de Deus, que a nossa fé em Jesus Cristo, Espírito Santo, seja uma fé enraizada, seja uma fé firme, seja uma fé inabalável. Dá-nos essa graça, Espírito Santo. Coloca nos nossos lábios essa palavra, Espírito Santo, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos pregar essa palavra. Dá-nos a graça de vivermos como autênticos cristãos. Nós pedimos a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos através
desse vídeo, mas nós vamos continuar unidos de coração, unidos em oração e na graça de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.